Olá, amigos internautas, sejam bem-vindos à primeira edição da nova temporada 2017 da Coluna Politicando. Conforme a gente prometeu aí durante a série de entrevistas com os candidatos a prefeito na última eleição, a Coluna Politicando está voltando, agora em definitivo, e esse ano repleta de surpresas. A primeira delas eu já quero logo apresentar para vocês. A Coluna Politicando, a partir de agora, será apresentada por dois sites aqui da nossa cidade. O Descalvado News, como já era tradição, e a partir de agora o Cora News, o irmãozinho do site Descalvado News, também vai estar participando aqui com a gente e compartilhando o programa Politicando aqui para Descalvado e toda a região. Para isso, eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o meu amigo Luiz Francisco Lefcadito Álvares, o famoso Tuca, repórter, apresentador do site Cora News. Tuca, seja bem-vindo à Coluna Politicando, um programa que eu quero que você se sinta em casa, é a sua casa, esteja certo disso, e esperamos levar aí os internautas de Descalvado informação com irreverência e principalmente com seriedade. Seja bem-vindo, Tuca. Marinho, eu agradeço imensamente, porque para mim é uma honra. Cora News é o primo pobre do site de Descalvado, mas para mim é um orgulho, uma honra estar aqui, conforme já havíamos combinado, já havíamos conversado desde o ano passado. O Cora News apresentou uma série de entrevistas também com todos os candidatos, não é? Durante o período eleitoral e pré-eleitoral, e registro com muito orgulho e aceito esse convite para que a gente possa fazer essa conexão caipira, respeitando as devidas medidas entre a Manhattan Connection e registrando aqui a presença do meu amigo, meu querido patrão Aderk Lago. Não é? Muito bem, eu também queria deixar um abraço aí para o Aderk, que está aqui acompanhando as gravações aí da nossa primeira Coluna Politicando 2017. Manhattan Connection, aí, que o Tuca se referiu, é o programa exibido ali aos domingos pela Globo News, né, ao qual a gente se espelha muito no nosso trabalho, tanto acho que no Cora News quanto do Descalvado News, e guardadas as devidas proporções, quem sabe aí está surgindo aí o Manhattan Connection Tupiniquim. Que é guardada realmente as devidas proporções, e antes que façam alguma brincadeira de mau gosto, nós estamos aqui com um intuito tranquilo, com o escopo de mandarmos à população um recado de uma imprensa livre, investigativa e que está aberta a todo cidadão que queira nos dar a sua sugestão, sua crítica, sua reclamação, para que nós possamos veicular. Muito bem, está dado o recado então. Então vamos começar o trabalho aí. Tuca, você como um legítimo representante aí da velha guarda da nossa política descalvadense, já acompanhou aí o trabalho de vários prefeitos, já participou ativamente de campanhas eleitorais, de grupos políticos. Eu acho que você tem muito mais do que eu, é claro, o know-how para fazer uma análise que eu queria que você fizesse agora para a gente. Descalvado teve, de 2012 até dezembro de 2016, 5 prefeitos. Eu acho que foi uma coisa inédita num curto espaço de tempo. E eu queria que você dissesse para mim, Tuca, o que isso representou para a cidade, se isso prejudicou o desenvolvimento dela e o que isso interfere no futuro da cidade. Marinho, e bota a velha guarda nisso. A jornada tem sido longa na seara da política, muitas caminhadas, muitas alegrias, outras tantas desventuras e tristezas, e na realidade você tem toda a razão. Nós tivemos 5 prefeitos. A saber, até 2012, final de 2012, Luiz Antônio Pannoni. 2013, Anderson Aparecido Esposito, um prefeito tampão interino. 2014, Henrique Fernando do Nascimento. Até o final de 2016, do dia 10, quando ele faleceu, em 10 de dezembro de 2016, na sequência assumiu Paulo Guerra, vice-prefeito, como o segundo interino nesse tempo. E agora, a partir de 1º de janeiro de 2017, Antônio Carlos Gischini, o Becão. Tivemos 5, e mais uma coisa atípica.
tivemos o primeiro prefeito que faleceu durante seu mandato, que foi o nosso querido e saudoso Henrique do Nascimento, o Henrique da Caixa. Prefeito do qual eu sempre que puder vou estar relembrando aqui, pegou uma situação completamente atípica, um mandato de apenas 3 anos, uma prefeitura sucateada, que está até hoje, ele não teve condição de fazer muita coisa, em meio à maior crise financeira que esse país já viu, uma crise que arrebentou governo, União, governo do Estado, praticamente todas as prefeituras. O Henrique realmente pagou com a própria vida um sonho que, infelizmente, para ele se tornou um pesadelo. Mas eu lembro e vou fazer questão de defendê-lo sempre em uma questão primordial, Tuca, e você há de concordar comigo. No meu pouco tempo de política, o Henrique foi o homem público mais honesto que eu conheci em toda a minha vida. Marinho, eu posso dizer a você que você tem razão. Ele foi um dos mais honestos que eu já conheci, porque tive o privilégio de trabalhar para um dos também honestíssimos e administradores dessa cidade, que foi o meu caro e sempre querido Tomás Vita. O Henrique participa deste pequeno grupo, seletíssimo grupo, não é? Então você está me pedindo que nesse tempo a gente recorde algumas coisas, e eu realmente disse, eu presto minha homenagem tanto ao Tomás Vita pela honestidade e pela administração, e para o Henrique da Caixa por toda a honestidade que ele fez. Já o fiz numa das minhas crônicas a ele e reitero tudo aquilo que eu escrevi como comentarista e como escriba, um pequeno escriba. Então, isso posto, Marinho, eu quero dizer a você que Descalvado, durante todo esse tempo, sofreu. Teve períodos difíceis, como você mesmo disse, durante uma crise que nós tivemos no nosso país e que perdura até hoje. E, se você me permitir, um breve preâmbulo da coisa, que nós estamos em 2017, e você veja os chacoalhões que o nosso país está atravessando. Nós tivemos o início de 2017 com rebeliões em presídios, com mortes violentas, uma coisa horrível. Na sequência, tivemos a morte do ministro Teoriza Vasquez, o relator da Lava Jato. Tá? Tivemos... A investigação, maior investigação de corrupção já feita no mundo inteiro. Olha a responsabilidade que o STF tem nas mãos, o Teoriza Vasquez tinha nas suas mãos. Então, Marinho, o que eu entendo disso tudo é que nosso país, a partir da Operação Lava Jato, que, como você disse, é a maior do mundo, feita por juízes da nova guarda, que não são conservadores como aqueles que os antecederam, eles têm uma nova visão. E ai do político, ai do administrador desses novos tempos, que não entender que as coisas estão mudando. Não se admite mais nesse país que a corrupção seja jogada para baixo do tapete, que os culpados passem incólumes e realmente não sejam responsabilizados pelos seus atos. Espero sinceramente que essa nova geração de políticos que aí estão realmente entenda o que é ser um servidor público. Espero que na nossa administração não se repitam casos mais como o da Castellucci, que se iniciou em novembro de 2012, perdurou 2013 e só cessou em janeiro de 2014, quando a administração Henrique parou de pagar. O que, aliás, Tuca, daqui a pouco eu até vou falar, foi bem lembrado esse assunto aí, eu vou falar um comentário sobre o caso Castellucci, mas o Henrique foi criticado por muitos na época de ter parado, ser cessado, não fala compensação. Compensação coisa nenhuma, é calote. Descontava do funcionário na folha de pagamento e não pagava o INPS, o INSS do funcionário. Isso foi uma vergonha, criou aí uma dívida de mais de 13 milhões e meio de reais. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Sem correção. Sem correção, sem correção. Tuca, vamos adiantando o assunto então, vamos falar um pouquinho de Descalvado. A gente vai começar aí as sessões legislativas aí já nessa próxima semana
Pelo que a gente percebe, a batata já está assando lá para algumas pessoas. Teve uma sessão extraordinária há uns dias atrás. Ficou uma situação meio de desconforto ali entre os novos componentes da Câmara Municipal e o novo prefeito, porque derrubaram o veto do Paulo Guerra na questão do repasse às entidades. O Becão tinha certeza de que ele não ia ter que aumentar o repasse às entidades, e a Câmara foi lá, peitou a decisão de veto do Paulo Guerra e aumentou a subvenção das entidades. Então já está um clima meio de desconforto ali. E segunda-feira agora temos pelo menos 2 projetos polêmicos. O primeiro deles a Prefeitura pretende aí no programa de PPP, o Programa de Parcelamento Permanente, aumentar a parcela mínima do contribuinte que está devendo lá de 50 para 80 reais. Numa situação de desemprego que você acabou de falar aí, o coitadinho que está desempregado e deve para a prefeitura e quer pagar, ele tinha condição de pagar 50, agora eles querem que ele cobre 80, ele pague 80, quase 100% de aumento, é um absurdo. Esse projeto vai ser votado segunda-feira, e tem vereador lá que participou da votação do IPTU, do aumento do IPTU em 2012, que já está com o cabelo em pé lá. É aquela velha história, não estão esquecendo de combinar com os russos. Exatamente, tem que combinar com os russos. E você tem razão. Quando foi o repasse do 12º, da sobra do 12º da Câmara Municipal, alguns entendem que foi um dinheiro bem empregado para pagar o 13º da Santa Casa, mas a administração municipal, por meio do prefeito interino Paulo Guerra, vetou, para que as entidades não recebessem esse dinheiro e a situação não ficasse tão desconfortável para essa administração atual, não é? Que deixaria de atender as entidades, que isso já é uma prática que vem de muito e muito tempo. As entidades não sobrevivem sem esses repasses, sem todas essas participação econômica do município para elas, porque elas não têm condições de sobreviver. E não tem mesmo. Não é? O que aconteceu? Foi para lá, para a Câmara. É o seguinte, os senhores vereadores, os senhores vão derrubar o veto? Olha, nós vamos derrubar o veto, sim. Nós vamos derrubar o veto, porque as entidades têm o direito. Mas não é isso que os russos queriam. Os russos queriam justamente o contrário. Exatamente. Certo? Para que essa parte dessas participações das entidades ficasse no caixa da Prefeitura Municipal. Aí, nessa famosa batata quente, de quem seria o ônus? Dos próprios vereadores. Com certeza. Olha, a administração municipal, eu enquanto prefeito, eu queria passar para vocês. Eu queria que fosse esse dinheirinho para vocês. Mas os vereadores não deixaram. E tome paulada a Câmara Legislativa. Exatamente. Então, a coisa é assim que funciona. Não é por aí. Hoje tem que se tomar um novo rumo. Tem que haver não só de goela. Tem que realmente partir num diálogo franco, num diálogo aberto entre a sociedade civil, a administração municipal, Câmara Legislativa e munícipes. A participação popular é super importante. E o povo está de olho. Está de olho e ouvido aberto, Marinho. Não pense que as coisas vão passar em brancas nuvens, não. As redes sociais mudaram completamente o jeito de fazer política. Com certeza. Com certeza. E o segundo projeto, Tuca, que deve ser votado ou pelo menos analisado aí, é o famoso TAC lá do Ministério Público, que está sendo bem atuante aqui em Descalvado. Parabéns lá ao Ministério Público, ao pessoal lá do Judiciário, a respeito dos cargos lá da famosa Associação da Irmandade da Santa Casa, lá, os cargos dos agentes de saúde, que isso vem vindo enrolado há mais de anos e agora alguém vai ter que resolver. Tem que se votar esse projeto, não há índice de folha para folha de pagamento para se criar um concurso. É uma batata quente tanto para os vereadores quanto para o prefeito. O que você tem para dizer disso? Sobre esse projeto, Marinho, eu tenho que dizer que eu fui interventor da Irmandade até o dia 31 de dezembro do ano passado, nomeado que fui pelo prefeito, saudoso prefeito Henrique,
e cumpri minha missão até o último dia, até o dia 31 de dezembro, eu fui interventor. De lá para cá eu não tomei nenhum pé mais da situação, mas vou procurar me inteirar. Porque, na realidade, se bem me recordo, esse TAC que foi firmado entre a administração, que foi feito pela Procuradoria-Geral do município, a subprocuradora também fez, em Araraquara, ele previa 180 dias para que se fizesse e se começasse a dar andamento ao concurso público para a contratação. E aí, então, começasse a ser demitido 4 funcionários por mês. Quantos funcionários tem a associação hoje? Você tem esse número? Quando eu deixei, ela tinha 88. É muita gente. Ela tinha 106 quando eu entrei, alguns foram demitidos, foram saindo, tinha 88. Então, na realidade, houve uma diminuição durante esse espaço de tempo. Hoje, amanhã eu vou estar conversando com uma nova interventora da associação para me inteirar desses fatos. E eu sei que isso é inevitável. Só que há um tempo até 2019, certo? Eu não estou dizendo, não, o concurso público, ele tem que ser feito. Porque o termo de ajustamento de conduta é para ser cumprido. E isso tem que ser apreciado por essa Câmara. A Câmara anterior não quis apreciar, Marinho. E eu sei porque estive lá levando esse TAC. Eles deixaram, olha, nós não vamos apreciar esse ano não, porque ainda tem tempo. Nós vamos apreciar o outro TAC. E eu me recordo que eu fiz uma reunião com todos os funcionários, em setembro do ano passado, com todos os funcionários da Irmandade, contratados pela Irmandade, e eu disse a eles, olha, o concurso público irá acontecer. Vocês se preparem, porque a Irmandade está realmente sem diretoria, está acéfala, não vai existir mais, e ela vai terminar. E vocês terão que ser realmente contratados por meio de um concurso público. E ele terá que acontecer, ou de uma maneira suave, ou de uma maneira obrigada pelo TAC. Assim como esse outro TAC, que está lá falando sobre o projeto 056 de 2016, que é o projeto substitutivo dos famosos cargos comissionados, que venceu no dia 31, ele não foi ainda votado. E deverá sê-lo na próxima sessão e primeira sessão legislativa, no dia 6. Outra batata quente para os senhores vereadores. Ou seja, o que não vai faltar aqui para o Politicando esse ano é assunto polêmico, é assunto para a gente discutir, para convidar personalidades envolvidas, autoridades envolvidas com todos esses assuntos. Esse espaço aqui que nós estamos abrindo para 2017 é justamente isso. Nós vamos debater, nós vamos comentar, nós vamos entrevistar, sempre trazendo a verdade. E principalmente, Tuca, você como eu, sempre tentando abrir o olho da nossa população. Essa eu acho que é a principal missão nossa aqui. Mostrar o que está por trás do que realmente está acontecendo. Eu estou falando isso porque você agora há pouco falou da Castellucci. Um passarinho que não deu para confirmar ainda se esse passarinho é tão confiável quanto nós achamos que é, procurou o Descalvado News essa semana, contando que pelo menos 2 carros oficiais, um da Câmara e um da Prefeitura, teria ido a São Paulo no meio da semana, lá no escritório da Castellucci. Você sabe que na Câmara tem gente com bens bloqueados, você sabe que na Prefeitura tem gente com bens bloqueados, tudo por conta dessa famosa Castellucci. Esse é um problema que vai estourar mais dias ou menos dias, é uma dívida milionária, como nós já falamos, e pessoas interessadas em se livrar dessa bucha aí tem aos montes. O que eles estão esquecendo, a Justiça e o Ministério Público estão em cima, não vão bobear, assim como não bobeou em Tirapina, assim como não bobeou em outros municípios da nossa região. Tem uma delegacia especializada da Receita Federal apurando somente os casos envolvendo Castellucci. Então, não deu tempo da gente apurar realmente a veracidade dessa informação, se já estão usando o veículo oficial para resolver esse pepino da Castellucci lá em São Paulo, sendo que o processo, tudo isso está sendo discutido já na Justiça.
Mas nós vamos voltar nesse assunto aí, estamos em cima. Tem gente de olho e não vai ser um passa-moleque não. Essa história aí vamos até o fim com ela, vamos estar acompanhando. Descalvado News, quando começou a história desse caso Castellucci, foi um dos primeiros órgãos a ir a fundo, e veio órgãos de imprensa ir a fundo na história, e não vai abandonar essa história. E o Cora News eu tenho certeza que vai estar atento também a essas movimentações. Eu acho que essa conexão caipira aqui agora, ela não veio para se dissolver facilmente, não. Nós estamos aqui e acredito, imbuídos do melhor propósito de levar à população aquilo que é realmente de interesse da população, aquilo que é verdade. Porque a população, Marinho, ela está atenta, sobremaneira, que você não tem nem ideia. Todos eles estão. O que se comentava hoje, e eu realmente ando muito pela cidade, principalmente agora que eu sou um pobre velhinho desempregado. Né? Então eu ando muito pela cidade e tenho observado e tenho ouvido muitas opiniões. E o que se comenta hoje é que quando, num país que tem 12.301.000 desempregados, em Descalvado nós temos super salários, que não podem estar percebendo o que percebem, porque o teto máximo de recebimento de salário é o limite do salário do prefeito municipal de Descalvado. E existem pessoas aqui que estão ganhando muito mais do que isso. E é um assunto que nós já havíamos conversado e que realmente isso não é segredo para ninguém, porque saiu publicado num semanário local. Certo? O Descalvado News, Tuca, te cortando um pouquinho, já começou a dar uma esmiuçada nesse assunto. A gente já mandou alguns e-mails essa semana, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara. Eu espero, posso estar enganado, mas eu tive um pouco de impressão que tentaram já dar uma esquivada no assunto da imprensa essa semana, mas nós vamos ficar em cima, não tem como fugir desse assunto. Pelo que se sabe, são pelo menos 4 servidores da Prefeitura que estão recebendo acima do salário do prefeito, o que é vedado pela nossa lei orgânica, e na Câmara pelo menos 2. Nós estamos pedindo essas informações, nós vamos trazer para os nossos internautas, eu tenho certeza que o Cora News também vai levar para os internautas dele essa reportagem, porque é um assunto em meio a uma crise que funcionários da Prefeitura estão reclamando aí, sem um reajuste digno há um bom tempo. Pessoas estão recebendo mais do que o prefeito municipal, os super salários, aí como já tem que se comentar nos bastidores. É mais um assunto que nós vamos estar comentando aqui ao longo desse ano, ou até que se dê uma solução aqui na Coluna Politicano. Toca, eu acho que nosso tempo já está mais do que se alongado. Eu queria agradecer então o aceitar o convite nosso, desejar boa sorte a nós dois, dizer que nós temos muitos assuntos para ser tratado esse ano, eleição de provedoria de Santa Casa, que é um assunto que interessa muito a população da nossa cidade, nós vamos estar conversando sobre isso daqui a pouco. Trabalho dos novos vereadores, houve a renovação de 70% praticamente das cadeiras de vereadores, vamos estar acompanhando aí o que esses novatos têm para trazer para Descalvado. Voto é bom, mas temos que saber lá fora daqui quais são os contatos políticos desse pessoal, o que eles vão trazer de bom para cá. Marinho, eu agradeço, realmente, eu tenho certeza e convicção que nós vamos tentar fazer o melhor possível, darmos o melhor de nós. Deixo aqui registrado, em nome do Cora News, eu sei que você também o faz no nome do Descalvado News, que estamos abertos. Se houver qualquer coisa, qualquer interesse de qualquer cidadão, tanto da administração como da Câmara, para sentar aqui e conversar conosco, nós estamos abertos. Estamos aqui completamente de coração, de braços abertos para receber quem quer que seja. Exatamente, porque, como eu sempre digo, é o ônus e o bônus. E nós estamos aqui para servir a população, como você disse, e eu agradeço e me sinto honrado, porque o Cora News tem apenas 1 ano de vida, você já tem uma longa jornada, e eu agradeço em meu nome e do meu amigo Aderk lá. Eu que agradeço vocês dois. Pessoal, internautas, amigos aí do Cora News e do Descalvado News. A gente se vê na próxima semana. Tenham todas uma boa semana e, Tuca, Descalvado News e Cora News.
É, conexão Tupiniquim Caipira, a melhor do Vale do Mogi. Valeu, meu amigo. Agora já era. O agora já era.